se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque falsos profetas serão numerosos. E não são? Que bom que vocês estão aqui, eu sou o Moacir do Mensagens Kardecistas e essa é a palestra de segunda-feira, aquele esquenta do nosso estudo da semana, que tem seu ponto alto na live que acontece todas as semanas do Evangelho no Lar, quarta-feira, às 20 horas. Quando o Evangelho nos adverte, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos, do que ele está falando? Não é o que acontece? Quando alguém fala alguma coisa para a gente, quando alguém nos dá um conselho, quando alguém nos dá uma orientação, será que o ideal é a gente sair correndo e já fazer? Ou pegar aquele conselho, aquela orientação e trazer direto para a nossa vida? Não importa quem deu um conselho, não importa quem deu uma orientação, não importa quem falou alguma coisa. É sempre importante que a gente analise, raciocine e, principalmente, passe aquele conselho pelo crivo da razão. Porque não importa quem diz, o que importa é o que se diz. E o que se diz deve ser sempre analisado sob o crivo da razão. Eu devo analisar e pensar, o que a pessoa me disse, esse conselho faz sentido? Esse conselho vai me fazer crescer? Essa orientação é boa para mim? Ou é boa só para mim? Vai prejudicar alguém? São essas as análises que a gente tem que fazer antes de ir para a prática, a partir desse conselho e dessa orientação. São as obras que deveis examinar. Nós somos reconhecidos pelas nossas obras, pelo que fazemos, né? Pelo que produzimos, e não pela nossa aparência. Por isso, muitas vezes, nós encontramos pessoas que aparentemente são boas, que aparentemente são corretas, que aparentemente são melhores do que nós, por exemplo. Mas é muito importante que a gente analise essa pessoa pelas suas obras, não só pelo que ela fala, mas pelo que ela faz, pelo modo que ela age, como ela interage com as outras pessoas. E a pessoa mais difícil da gente fazer essa análise somos de nós mesmos. E aí a importância do nosso desenvolvimento, da gente procurar a reforma íntima, procurar o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Porque nós temos que observar os nossos atos. Os nossos atos refletem o nosso pensamento. Aquilo que fazemos no dia a dia, como nos portamos, como interagimos com as outras pessoas, como tratamos o próximo, reflete os nossos pensamentos. E se eu estou cheio de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de intolerância, se eu não consigo lidar com o próximo, se eu tenho dificuldades de ser empático, de me colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo, é porque os meus pensamentos, aquilo que eu estou elaborando aqui dentro, não está fazendo sentido e não está fazendo bem para mim. Então eu preciso melhorar a elaboração dos meus pensamentos, pensar em coisas boas para que os atos acompanhem. É assim que Jesus nos ensinou. A caridade, o amor, a indulgência, a bondade concilia todos os corações. E quando somos caridosos, amorosos, indulgentes, tolerantes, nós nos desenvolvemos. Porque a partir desses sentimentos é que nós produzimos boas obras, ajudando os outros a se desenvolverem e desenvolvendo
a nós mesmos. Isso é importante que a gente entenda. Aqueles que Deus envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Cristo, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que Deus envia para propagar a sua doutrina do amor são brandos e humildes de coração acima de tudo. Peguem o exemplo do Chico Xavier. Chico Xavier foi um homem que transbordava amor, compreensão, empatia, humildade. Ele deixava de olhar para si para olhar para os outros. O olhar dele era o olhar para o outro. E vocês sabem quem mais ganhou com o Chico agindo dessa forma? Ele mesmo. Porque quanto mais ele se dedicava ao próximo, quanto mais ele dedicava a sua vida a ajudar o próximo, quanto mais ele era empático e se colocava no lugar da pessoa que estava sofrendo e a ajudava na sua necessidade, porque ele sabia ouvir, era ele mesmo que mais se desenvolvia. Porque a gente sabe que a gente se desenvolve ajudando no desenvolvimento do próximo. É isso. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho da sua grandeza ou da sua decadência. O que o Evangelho está nos dizendo aqui? Que é pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, que nós vamos conseguir mensurar, perceber se estamos evoluindo ou se estamos estacionados. É isso. Aí é que a gente vai ver. O Evangelho nessa parte, né, ele fala assim: meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. O anjo do reencontro e da reunião. Ele está falando que a vida após a morte do corpo físico, a nossa vida como espíritos eternos, ela continua. E nos reencontraremos com os nossos entes queridos. Reencontraremos pessoas importantes para nós. Elas nos reencontrarão. Isso é uma certeza. Porque o nosso Pai, que é por amor, perdoa sempre os seus filhos que clamam por misericórdia. Então, por mais que a gente esteja sofrendo, por mais que a gente esteja em dificuldades de qualquer natureza, a gente sempre tem que lembrar que somos espíritos eternos e que estamos encarnados aqui para nos desenvolvermos como sociedade, todos juntos. E que essa etapa que nós estamos encarnados hoje é um grãozinho de areia na nossa vida eterna, mas que é importante que a gente observe o nosso desenvolvimento, para que a gente não se perca. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Nós estamos na transição planetária, de provas e expiações para a regeneração. E vão surgir falsos profetas, falsos salvadores da pátria. Aquelas pessoas que falam em nome de Deus e que acham que são iluminadas e que elas vão dar um rumo para nossa humanidade. Mentira. Balela. Não tem salvador da pátria. Quem vai salvar o nosso planeta somos nós mesmos. Todos temos o mesmo grau de importância. Mas é importante que a gente entenda que não vai ser um salvador
Não vai ser a figura de uma pessoa. Somos todos nós como sociedade que precisamos nos regenerar, precisamos amar mais, ser mais caridosos, humildes, indulgentes, benevolentes, para que a gente, se desenvolvendo, desenvolva também os outros, para que tenhamos uma sociedade regenerada. E a partir daí, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a intolerância deixam de existir, porque passa a predominar o amor, aquele que Jesus Cristo nos ensinou. É importante que a gente entenda, né, que a maioria dos verdadeiros missionários de Deus ignoram a si mesmos. Voltemos ao exemplo do Chico, ele ignorava a si mesmo. Ele se anulava para ajudar os outros. E ele foi o maior beneficiado a partir disso. Então entendamos, minhas irmãs e meus irmãos, que o nosso desenvolvimento depende de nós mesmos, que não existe salvador da pátria. Nós precisamos nos desenvolver ajudando os nossos irmãos a se desenvolverem. E eu espero que todos vocês leiam esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos falando do capítulo 21, itens 8 e 9, dois trechos pequenininhos do Evangelho, do capítulo 21, itens 8 e 9, que eu já fiz hoje, aqui na palestra de segunda, essas primeiras reflexões e que a gente vai aprofundar na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar. Eu espero todos vocês lá, fiquem com Deus e até quarta-feira.